Vamos investir em estoques? Você não sabe o que é estoques? Nem faz ideia do que sejam? Então, a aula pode te ajudar, pode esclarecer essa sua dúvida, esse seu desconhecimento. Vamos nessa? Fala pessoal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Controle Seu Money, um canal de educação financeira, porque aqui você aprende a controlar o seu dinheiro, a poupar todos os meses e a investir o pouco que consegue poupar. Eu sou Mano Grau e também estou nesta mesma jornada de poupador e investidor. E como antecipava, agora é a hora de investir em ações dos Estados Unidos, que a gente chama aqui de stocks, tá certo? Então, essas ações que são stocks são, na realidade, um pouco do capital social das empresas americanas que são emitidos, que são, portanto, colocados à venda no mercado financeiro a fim de se captar recursos. As empresas precisam captar recursos para suas pesquisas, para os seus investimentos, entre outras coisas que a gente poderia estar citando aqui. Essas ações são negociadas diretamente na NYSE e na Nasdaq, que são bolsas, né, do mercado financeiro americano, tá certo, pessoal? Então, isso é muito importante. Mas aí você poderia estar se perguntando por que ou para que investir em ações americanas se nós temos ações aqui no mercado financeiro brasileiro, se nós temos ações de empresas brasileiras. Pois é, pessoal, por que então investir em estoques? Primeiro, pessoal, para construir, para fortalecer, para proteger o nosso patrimônio e também, é claro, receber dividendos em dólar. Porque muitas das empresas ou das ações americanas, dos estoques americanos, pagam dividendos e pagam em dólar. E nada melhor do que você ser remunerada com uma moeda forte, como o dólar, tá certo? Então, isso aí é uma resposta, ou esta é uma resposta para essa pergunta. Por que investir em estoques? Investir em ações de empresas americanas, tá certo? Então, respondida a pergunta, vamos ao passo seguinte. Como é que funcionam o mercado de estoques? Pessoal, como é que funciona isso? Veja só, os preços de todas as ações americanas, dos estoques americanos, variam conforme a oferta, né, a quantidade dessas ações no mercado, quanto a demanda também, a procura, a busca pelos diversos tipos de ações. E claro, a demanda e a oferta são influenciados por vários fatores. Fatores como o lucro da empresa ao longo dos anos, né, do bimestre, do semestre, enfim. Outra coisa, as condições econômicas em que se encontram todo o mercado americano e como essa empresa se insere dentro desse contexto, dessas condições econômicas. E, claro, as expectativas do mercado em relação não só ao crescimento global do mercado, mas na desenvoltura, no desenvolvimento, né, dessas empresas ou desses estoques aí, como eu acabara de falar, tá certo? E quais são os principais tipos de estoques? Pessoal, existem pelo menos uns 5 tipos de estoques, tá certo? Existem as blue chips, que são as empresas de primeira linha, tá certo? São as grandes corporações do mercado americano que já estão consolidadas historicamente, né, economicamente, né, e que está na boca do povo, né, com um histórico de lucros consistentes, muito consistente. E aí eu trago, né, esses exemplos aí logo de cara, que são a Apple, a Microsoft e, claro, a
Coca-Cola. Essas ações, pessoal, ou esses estoques aí, são mais seguras, né? Ou seguros e pagam dividendos bastante regularmente, de forma bem regular e bem atraentes, tá certo? Depois tem as large chips. O que são essas empresas, né? Elas representam, esses estoques, representam empresas com valor de mercado acima de 10 bilhões de dólares, tá certo? Então, essas empresas aí são companhias estáveis, são companhias que dominam determinados setores ou os setores em que elas se encontram. Então, eu poderia citar aqui a Walmart, tá certo? Que é uma empresa realmente muito consolidada. O risco dessas empresas é bem menor, mas o potencial de crescimento também pode ser um pouco limitado, tá certo? Isso aí é uma realidade. Depois tem as mid-caps. As mid-caps são empresas com um valor de mercado entre 2 bilhões e 10 bilhões de dólares. Elas combinam o quê? Combinam o crescimento acelerado e uma certa estabilidade, sendo, portanto, boas opções para investidores que buscam um equilíbrio entre risco e retorno. As small caps, né, são empresas menores com um valor de mercado entre 300 milhões e 2 bilhões de dólares, né? E essas empresas possuem um maior potencial de crescimento, de alavancamento, tá certo? De desenvolvimento, mas também são mais voláteis e arriscadas, tá ok? E, por fim, as penny shops ou penny stocks, tá certo? Que são empresas muito pequenas mesmo, geralmente com preços abaixo de 5 dólares por ações. Essas empresas são extremamente arriscadas porque tem um risco muito alto de quebrar, de falir. No entanto, um potencial extraordinário de ganho, né, bastante significativos. Então, essas empresas todas aí, portanto, são os tipos de estoques que a gente poderia estar trazendo aqui para vocês. O que eu quero mostrar em outras palavras, pessoal? O que eu quero mostrar é que investir em estoques, tá certo? É uma forma, de fato, eficiente de construir riqueza a longo prazo. Isso é uma verdade. Agora, a gente tem que considerar que é bastante essencial entender as diferenças entre os diferentes tipos, tá certo, de estoques e escolher aquelas ou aqueles, né, estoques que mais se adequam ao seu perfil de investidor, tá certo? Claro, você vai estar investindo globalmente, mas se você não fizer isso, né? Ou seja, essa diversificação global dos seus investimentos, né? Do seu patrimônio, com cuidado, com atenção, com estudos, você pode estar lançando-se ao fogo, né? Ou às profundezas de perdas, tá bom? Então é muito importante que você diversifique sua carteira globalmente, né, internacionalmente, estudando cada empresa, cada realidade, né, de mercado, né? O mercado americano é diferente do mercado brasileiro, tá certo? E entendendo quais são os passos fundamentais para você fazer esses investimentos e obter sucesso nos seus, né, objetivos, nos seus propósitos, tá certo? Então, isso é muito importante quando a gente fala de fazer investimento global, né? Diversificar os nossos investimentos globalmente, né? É ainda mais arriscado porque vai demandar uma atenção, um estudo, um cuidado ainda maior, tá certo? Então, se você quer investir em estoques, já sabe agora o que são estoques, precisa estudar mais,
não é, aprofundar-se, conhecer direito as empresas, né, bem detalhadamente cada empresa, saber quais são os tipos de estoques e aí, né, fazer os aportes que você acha adequado, né, para a sua realidade aí como investidor, com o seu perfil de investidor, tá certo? Era isso que eu queria falar na aula de hoje. E aí, só para passar, né, reforçando, esta aula não é uma recomendação de investimento. De fato, não é uma recomendação de investimento. É apenas, digamos, uma maneira de compartilhar com vocês um pouco do que eu já aprendi, do que eu já sei, tá certo? E dizer que seria interessante que você conhecesse, que você estudasse, assim como eu estudei, né, e me interessei, tá bom? Bem, continuo sendo afiliado, né, associado à Amazon, portanto, né, eu vou estar sempre promovendo os produtos da Amazon aí no nosso Facebook, no nosso Instagram, no nosso canal no YouTube, no nosso site, né, controleseumone.com.br, enfim, vou estar sempre fazendo isso. E lembrando que meus livros de educação financeira para crianças e adolescentes estão, portanto, no site da Amazon, na livraria da Amazon aí, né, online, se você quiser. As Aventuras de Malu, A Moeda Mágica e As Crianças Sábias de Eudoria, e o papel das mesadas na educação financeira de crianças e adolescentes. Tá bom? Era isso que eu queria falar para vocês. Espero que tenha ajudado, né, a levando mais esse conhecimento para você. Até a próxima.